noite, amiga, na Espalhando Amor Autismo, tudo com vocês? Espero que sim. Hoje temos um bate-papo muito legal, né, com a professora e escritora Sandra Feitosa, aqui de Santo André. Nós iremos falar sobre o TEA e o mediador escolar. Então, né, conto com a participação e o carinho de vocês nesse bate-papo muito descontraído e informativo. Vamos esperar ela entrar. A professora já entrou, vamos acenar para ela. Vamos visualizar aqui. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo, graças a Deus. Ótimo. Ai, que bom. A Letícia acabou de entrar. Oi, Lê, tudo bem? Oi, Que é Letícia, outra boa agente noite. transformadora, né, do Círculo de Palestras Autismo, que conversamos com ela, né, algumas semanas atrás sobre o trabalho, né, né, para as pessoas, né, PCDs. Vamos A minha amiga aguardar. Josiane. Isso. Pode falar, professora. Não, vamos aguardar as pessoas, né, entrarem. Sim, sim. E como está sendo a sua semana, professora? Muito corrida. Muito corrida, cheia de coisa para fazer, mas tá bom. O importante é a gente estar bem e ter saúde, né? Com certeza. Vou chamá-la, posso chamá-la de professora ou quer que chama de Sandra? Do jeito que você achar melhor. Do jeito que você se Eu sentir vou, melhor. eu vou querer chamá-la de professora, porque sempre tive um carinho muito grande e especial por vocês, professores, né? Ah, Vocês são a obrigada. parte principal dos nossos conhecimentos, desde o pré, lá do infantil, até o nosso fim, né? Porque a gente está sempre aprendendo com vocês. Isso, é verdade. Professora, né, nossos amigos estão entrando, e antes de nós conversarmos sobre o TEA e o mediador escolar, eu gostaria de recitar um poema que eu achei muito bonito para vocês, professores. Né? A força de um professor, um guerreiro sem. Um guerreiro sem espada, sem faca, foice ou facão, armado só de amor, segurando um giz na mão. O livro é seu escudo, que lhe protege de tudo, que possa lhe causar dor. Por isso eu tenho dito, tenho fé e acredito na força do professor. Ah, se um dia o governante prestasse mais atenção nos verdadeiros heróis que constrói a nação. Ah, se fizesse justiça sem corpo mole ou preguiça, lhe dando real valor, eu daria um grande grito. Tenho fé e acredito na força do professor. Porém, não sinta vergonha, não se sinta derrotado. Se o nosso país vai mal, você não é o culpado. Nas potências mundiais, são sempre heróis nacionais. E por aqui, sem valor. Mesmo triste e muito aflito, tenho fé e acredito na força do professor. Um arquiteto dos sonhos, engenheiro do futuro, um motorista da vida, dirigindo no escuro, um plantador de esperanças, plantando em cada criança um adulto sonhador. E esse cordel foi escrito porque acredito na força do professor. Gostei, obrigada. Nossa, que delícia. Legal, Esse obrigada. cordel
o cordel é do Braulio Bessa, é o que, né, todos nós, né, alunos ainda, porque nós nos sentimos alunos, que nós estamos sempre aprendendo, né, Com com certeza. vocês. Isso aí. Nós aprendemos um com os outros, né? Sempre. Sim, sim, né, diariamente. Isso é muito importante. E nunca parar de aprender, né, professora? Não, não. Eu gosto muito de aprender, me atualizar. Então somos duas. Boa E noite, o hoje, Mac Coffee aí, boa noite. a Fabiane, da 28 Presentes, outra gente transformadora e parceira da página, Isso. a Sandra Barro, a minha mãe, Coruja. E, Sandra, vamos então falar, né, sobre o transtorno do espectro autista e o mediador escolar, né? Então, Vamos assim, lá. para quem não sabe, o mediador ou tutor escolar são alguns dos nomes dados aos profissionais que têm a função de acompanhar os estudantes com autismo na sua escolarização, né? E a inclusão escolar de crianças com autismo demanda, né, de uma parceria entre os pais responsáveis e a equipe pedagógica da escola, para que isso possa acontecer junto com o mediador, né? Isso. Isso mesmo. Ele tem, o Então, mediador Sandro, escolar, gostaria que você... ele tem várias referências, né? AT, intérprete, e mais um monte, e outra depende também de cada estado, né? Do jeito que ele é chamado. Sim. Então, o que é um mediador escolar? O mediador escolar, ele é solicitado quando uma criança que tem algum tipo de deficiência não consegue acompanhar as outras crianças, né? Tem algumas dificuldades que podem ser várias, e aí ele ainda ele não é regularizado como uma profissão, mas eu acho que logo logo vai acabar existindo essa profissão, porque agora, como existe a lei, né, que dá direito ao mediador, desde que seja comprovado, toda criança que tem algum tipo de deficiência que necessita de um acompanhante, de um mediador, ele vai ter o direito e ninguém precisa pagar nada por isso. E o mediador é quem faz a mediação entre a escola, a família, né? Ele auxilia o aluno para que ele consiga acompanhar as outras crianças em todas as situações, né? De repente, numa aula de educação física, que a criança tem algum tipo de dificuldade, ele vai auxiliar. Mas é bom a gente deixar bem claro que o mediador ele não vai fazer pela criança. Ele vai orientar ela a aprender, né? Ele vai dar auxílio, orientações, ajudas, mas aos poucos ele vai tirando essa ajuda para que depois ele seja autônomo e faça sozinho. E quem pode ser um mediador escolar, professora? Então, pela lei também não tem nada ainda definido. Na lei do autista, que é a Lei Berenice Viana, 12.764, eles falam do acompanhante especializado. Bom, eu já entendo que se está especializado, ele tem que ter alguma especialização. Então, assim, não tem nada muito definido. Então, vai muito do bom senso, né? Mas ele é um profissional de extrema importância, e é o que eu estou falando, ele vai crescer muito agora. Então, no meu ponto de vista, uma opinião particular minha, eu acho que ele tem que ter pedagogia, e ele tem que ter um curso, uma pós-graduação na educação especial, né? E eu penso mais ainda além, se ele vai lidar com o autista, ele tem que ter uma especialização do TEA. Se ele vai lidar com síndrome de Down, ele tem que ter uma especialização no síndrome de Down de surdo, com surdos, e daí
por diante, né? Ele tem que saber o que ele está fazendo lá e como ele vai reagir mediante qualquer situação daquele estudante. Certo. E como que eu faço para saber se aquela criança ela precisa de um mediador escolar? Então, isso vai depender do comportamento da criança na escola, porque a professora, se ela tiver 25, 30, 40 alunos, ela não vai conseguir fazer essa mediação quando a criança tiver algum tipo de dificuldade. E aí acaba acontecendo a exclusão, né? Então, quando percebe-se que a criança precisa de alguém para estar orientando, para estar mediando, aí se busca um laudo ou da psicóloga, da terapeuta ocupacional, da fonoaudióloga, ou da própria professora, do médico. Tem que ter alguma coisa comprovando que essa criança necessita de um mediador. E isso é um direito que ela tem, sem gasto nenhum, em qualquer escola, particular, pública, do Estado. A mãe não precisa pagar nada por isso. Então, para que o meu filho possa ter um mediador escolar, primeiramente eu preciso de um laudo dos profissionais da área da saúde que vem acompanhando ele, que no caso neuropediatra, pediatra, fono, psicóloga ou TO, né? E precisa de algum relatório da escola também? Então, quanto mais documentos forem anexados, maior a comprovação de que essa criança precisa realmente de um mediador, né? Inclusive aos profissionais da educação também. Se a professora também fazer um relatório comprovando que essa criança precisa, né, de alguém para estar lá dentro da sala de aula, ou não só na sala de aula, né? O mediador não é só da sala de aula, o mediador ele participa de todas as atividades da criança durante todo o período que ele está dentro da escola. Ele também pode ser um mediador fora da escola, tá? E como que seria esse mediador fora da escola, professora? Então, vamos supor que a mãe, né, se sinta com muita dificuldade, vamos supor, para ir num restaurante, por exemplo, né? Porque no restaurante, às vezes, as crianças, elas têm crises, elas têm algum tipo de problema. Então, o mediador, se ele estiver realmente preparado, ele vai saber como lidar com essa criança em qualquer situação que ela se encontrar. No shopping, na escola, no cabeleireiro, no dentista, seja como for. Mas eu acho que para chegar nesse ponto, tem que ser já num grau um pouco mais moderado ou até severo, né? Então, é isso. Certo. E quais as deficiências ou síndromes que possam ter esse mediador? Ou qualquer doença ou síndrome pode ter? Qualquer uma, desde que seja comprovada que existe um decreto, né? Eu não me lembro o número, mas existe um decreto que dá o direito para ter o mediador, desde que a criança tenha algum tipo de deficiência e que seja comprovada essa necessidade. Certo. E ele estando ali no ambiente escolar, como é que ajuda dele para a criança? Ele fica ali na sala de aula todos os dias, desde que a criança entra até o horário do sinal da saída. Como que é o trabalho dele dentro ali da sala de aula? Tá. O mediador, ele é só para aquela criança, tá? Se alguma escola pegar um mediador e dividir o mediador com várias crianças, não é correto. O mediador é para aquela criança. Então, se tiver 3 autistas dentro de uma sala de aula e que os 3 necessitem de um mediador, então vai ter 3 mediadores, certo? Então, e ela vai acompanhar a criança
em todos os espaços. É o que eu estou falando, se de repente tem uma aula de música, uma aula de educação física, uma aula de artes, ela vai acompanhar e ela vai auxiliar sempre que a criança tiver algum tipo de dificuldade para realizar a atividade, né? Ela vai dar, de repente, uma ajuda física, ela vai dar um reforço com alguma coisa que a criança gosta, ela vai conversar, ela vai fazer adaptações nos materiais. Existem um leque de coisas que o mediador pode fazer desde que ele esteja preparado. E é como eu disse, ele não vai fazer pela criança, ele vai auxiliar a criança e aos poucos ele vai tirando essa ajuda de uma maneira bem devagar, até a criança conseguir realizar aquela atividade sozinha. Às vezes, professora, alguns professores, eles têm medo de chamar um mediador, com medo da criança ficar dependente daquele profissional, como você disse, ele não vai fazer pela criança, e não pode, ele vai orientar, ajudar, né? Mas eles ficam com medo daquela criança ficar totalmente dependente, e quando, de repente, o mediador precisa começar a se afastar, até para essa criança ter essa dependência, essa criança, de repente, pode regredir ou parar, né? E como que é feito esse trabalho para poder ir desvinculando? É assim, é o que eu estou falando, o mediador, ele tem que estudar, ele tem que se preparar, ele tem que se capacitar. E outra coisa, o mediador, ele tem que ter uma relação, um relacionamento muito bom com a professora, com a coordenadora, com a mãe, com o pai, com todos os envolvidos, fonoaudióloga, enfim, todos que estão envolvidos. Precisa acontecer esse bom relacionamento, né? O trabalho coletivo, né? E se ele sabe o que ele está fazendo, e se eles têm um bom relacionamento, com certeza não vai ter problema. Um vai ajudar o outro, né? Inclusive, ele vai ser o mediador do professor. Mas aí um vão ajudar o outro, vão ter que estar sempre dialogando, conversando para fazer um bom trabalho. E não vai se correr o risco da criança ter outros problemas, porque ele vai saber exatamente o momento que ele vai poder sair. E existe até casos que ele fica durante um tempo e vai chegar uma hora que ele não vai precisar ficar mais. Ele vai sair e a criança vai caminhar sozinha, né? Claro que pode acontecer de repente ele sair e acontecer alguns outros novos problemas, ele ter que voltar, isso é natural, isso faz parte, tá? Então recomeça de novo e faz novos caminhos aí para que essa criança alcance autonomia. O objetivo do mediador, do professor, da escola, é fazer com que a criança aprenda, se desenvolva, que ela frequente a escola, que ela acompanhe a turma e que ela alcance a autonomia. Porque a ideia de inclusão é isso mesmo, fazer com que a criança sinta-se incluída no ambiente escolar e que ela possa aprender junto com os amigos, né? Isso. Que ela faça parte, né? Como com todos. Certeza. Eu estou lendo aqui um comentário da Aline, professora. Ela está falando assim: estou sofrendo muito isso com meu filho. Não tem esse mediador. Em fevereiro, ele foi agredido pelas diretoras da escola. Meu Deus. Como que ela chama? Aline? Aline. Como ela chama? Aline. Então, Aline, existe a lei 12.764 de 2012, a lei Berenice Piana. Desde que você consiga um laudo do médico, da psicóloga, da professora, seja de quem for, você pede esse mediador para a direção. Se a direção negar, você vai na Secretaria da Educação. Se a Secretaria da Educação negar, você vai no Ministério Público, que é um direito seu e é ganho isso,
Isso não pode acontecer. E outra coisa, se alguém agrediu o teu filho, você tem que abrir um boletim de ocorrência. Isso não pode acontecer. A escola é um dos melhores lugares para o ser humano frequentar, e lá ele vai aprender, ele vai se desenvolver. E lá é um espaço de educação, de respeito, de empatia. E é isso que eles têm que transmitir, né? E não dar maus exemplos. Ah, com certeza, né? E, professora, você já comentou, né, que eu ia fazer a pergunta, né, no caso, se a escola dê negativa, né, de não querer dar um mediador para a criança, né, e a partir de que série a criança pode ter um mediador? Todas. Inclusive, na faculdade, no mestrado, ele tem direito em todas as situações. Tem várias faculdades que têm um mediador, para ele poder fazer, porque ele tem o direito igual a todos, de concluir a faculdade, o mestrado, o doutorado, porque eles são capazes disso. Ah, com certeza. Então, desde o ensino infantil até o universitário, todas as pessoas com deficiências podem ter, né, o direito ao mediador escolar. Sim. Certo. E esse mediador, então, ficaria as aulas inteiras, né? De segunda a sexta, do começo até o fim. Sim. A não ser que a criança, de repente, tenha alguma dificuldade pontual, né, em determinada matéria, em determinado momento, mas geralmente ele fica o tempo todo com a criança. Certo. E qual que é a importância do trabalho colaborativo na escola? Inclusive, eu já até comentei, né? O trabalho colaborativo, ele é com todos, né? Tem a equipe multidisciplinar. Quem é a equipe multidisciplinar? É a fonoaudióloga, a psicóloga, a terapeuta ocupacional, de repente uma nutricionista, psicopedagoga, pode ter várias pessoas envolvidas, vai depender de cada criança, porque nenhum autista é igual ao outro, né? E aí também com a família, com a escola, todos têm que falar a mesma língua, todos têm que caminhar junto e ter como objetivo principal a aprendizagem da criança, né? O bem-estar, a felicidade da criança, do adolescente, do adulto, seja de quem for. Ah, com certeza. E as escolas, elas estão preparadas para receber um aluno de autismo? Então, nem todas, né? Infelizmente, nem todas. Há muita desinformação ainda. Infelizmente, não são todas as pessoas que estão preparadas, capacitadas. Tem aquela coisa do medo. Mas, então, vamos lá, vamos aproveitar nessa live que o autismo não é um bicho de 7 cabeças, né? Então, o autismo está aí, ele está entrando nas escolas, não tem mais como ninguém evitar, negar. Então, vamos estudar, vamos nos capacitar, vamos nos preparar para a gente poder cuidar dessa criança que está entrando, né? Então, e não é só a escola ela tem que expandir isso. A escola ela precisa começar, primeiro, se capacitar, né? O diretor, a coordenadora, a assistente, a orientadora, quem está lá dentro se capacitar, se preparar, auxiliar os professores, mediador, e levar isso também para a comunidade, para a coisa crescer, para todo mundo estar preparado. E toda a escola, o aluno não é do professor, o aluno é da escola inteira. Ela desde a pessoa que faz a limpeza até a professora. Claro que ele vai ficar a maior parte como professor. Mas eu até fiz uma live ontem que eu comentei. Todo mundo tem que estar preparado. Se a criança chega e ela, de repente, ela tem alguma crise na entrada e o porteiro sabe como lidar com aquela criança, já facilita,
né? Se de repente a criança foi no banheiro e no corredor, ela está sozinha, ela está sem mediador, ela teve uma crise, a moça da limpeza de repente viu, ela vai saber como lidar. Então, todo mundo tem que caminhar junto, todo mundo tem que estar envolvido, tem que ser um trabalho coletivo e sempre, sempre, sempre pensando na criança. No adolescente, no adulto, a gente fala criança, né? Mas é em todas as pessoas. Com certeza. E quais são os medos que os professores têm de receber essa criança autista ou especial, né, que a gente pode falar de outras síndromes também? Então, eu sou professora, né? Nós, na pedagogia, né? Eu fiz o magistério, mas depois eu fiz a pedagogia, ou na pós-graduação, às vezes até mesmo no mestrado. Não sabe muito, não tem muita informação sobre as deficiências de uma maneira mais profunda, né? Então, você estuda sobre o autismo, sobre a síndrome de Down, sobre os surdos, você estuda, mas de uma maneira bem básica. Então, quando se chega lá na escola, infelizmente, eu tenho certeza que não é por mal, aí ele entrou na escola, então ele tem 25 alunos. Aí ele fala assim, eu tenho 25 alunos e mais um autista. Como se o autista não fosse aluno, né? E por quê? Porque ele já tem aquele medo de saber, será que eu vou saber lidar? E é assim, a gente sabe lidar. Nós estamos nos preparando para isso. Claro que nós vamos ter que buscar mais capacitação, mais informação, mas assim, você realmente tem que querer, você tem que gostar, você tem que ter amor, você tem que ter atitude, porque só o amor não adianta, você tem que ter atitude também, você tem que se envolver, você tem que criar um vínculo com a criança, com a família e conhecer a fundo aquela criança que tem aquela deficiência. Aliás, nós temos que conhecer todos os nossos alunos, né? Porque cada um tem a sua particularidade. Mas, no caso do autismo, eles têm muito mais coisas para ser conhecidas, né? Mas não é impossível, não é uma utopia. É possível, sim, a gente receber um aluno autista e a gente fazer um trabalho maravilhoso, porque eles não têm só dificuldades, eles têm muitas habilidades, e nós temos que olhar para essas habilidades. E eles são muito carinhosos, eles são muito amorosos, eles são muito inteligentes, né? Então, o professor, ele tem que aproveitar isso, e eu tenho certeza que o professor que entrar e começar a fazer um bom trabalho, ele nunca mais vai querer parar de estudar sobre isso, que foi o meu caso. Tá certo? Que ótimo, né? E a parceria, né, da família, dos pais com a escola é de uma extrema importância, né, professora? Gente, a família, ela é fundamental, ela é a peça-chave. E geralmente, jamais discriminando o pai, geralmente a mãe, por ela estar mais próxima, por ela estar mais em casa, a mãe, eu falei ontem também que ela é a cereja do bolo, né? A mãe, ela sabe tudo sobre a criança. E às vezes nem ela sabe que ela sabe tudo sobre a criança. Então, se você busca informação com a mãe, com o pai, com a avó, com a tia, com quem convive com a criança, vocês juntos, né, família, escola, vocês vão poder descobrir várias coisas sobre a criança e transformar a vida dela para uma maneira bem melhor, né? Pegar uma dificuldade que ela tem e fazer ela avançar, né? E usar essas habilidades também para ela avançar. Então, é bem amplo, né, esse assunto. A gente pode ficar conversando horas. Com certeza. Então, essa é a importância da parceria da escola com a família e com os terapeutas só vai fazer a criança progredir, né? Que é o objetivo, né? E é como eu disse, todos têm que falar a mesma língua e todos têm que ter o mesmo objetivo. E não tenha dúvidas, não tenha
sabe? Tenha certeza que a criança vai progredir. Isso aí Com é indiscutível, né? Com certeza. E eu vou até fazer um desabafo, né? Porque eu comecei a lembrar da época do que o Gabriel começou a ir para a creche. Ele começou a fazer as terapias em torno de uns 2 anos e meio, né, quando nós descobrimos o TEA. E as terapeutas, elas, né, recomendaram a colocar o Gabriel na creche para que ele pudesse já ter um desenvolvimento, né, bem melhor. E o medo, né? Falei, meu Deus, e agora eu vou pôr na creche? Meu Deus, vai acontecer alguma coisa? Vai ser justamente com o Gabriel, porque ele não fala, porque ele chora. E eu externei esse medo para a diretora e para a PAEI. Como eu sou aqui de Santo André, a professora Sandra também, então a PAEI, que é professora de atendimento de ensino inclusivo. Eu vou abrir um parênteses aqui, professora, para explicar para os nossos amigos. A professora PAEI, ela atende as famílias e crianças especiais. Então, quando a criança entra na escola, na creche, vai fazer essa primeira reunião com a diretora, com a mãe, com o pai, para que a escola, a professora, a diretora e a pai possa conhecer melhor aquele aluno especial, para ela saber quais são as terapias, quais são os acompanhamentos que essa criança está fazendo, saber como que é o elo familiar, para que eles possam fazer um trabalho em conjunto. Então, a PAEI, ela está sempre conversando com a professora, com a equipe pedagógica. Quando acontece alguma coisa, ela chama os pais, junto com a professora, para buscar o melhor aprendizado. Ela é uma E ela mediadora lá na escola. isso, uma mediadora, né? Então, ela está cuidando sempre ali das crianças, ela não fica dentro da escola, ela vai um dia, né, ou dois durante a semana para acompanhar aquelas crianças, depois para ela fazer os relatórios e conversar com os pais para saber qual é o melhor aprendizado, né, professora? Isso, isso. Então, é muito extenso esse assunto, porque tem tanta coisa que tem que ser discutida sobre essa criança, né? Todas as dificuldades que ela tem, vocês têm que fazer reunião, as pessoas têm que fazer reunião constantemente, sempre que necessário, ver o que está funcionando, o que, que não está funcionando, o que, que precisa mudar, né? E todo mundo tem que estar unido ali e querendo a melhora dessa criança, né? Com certeza. Então, e aí eu externei esse meu medo, né, para a diretora e para a PAEI. Né? Eu sei que na hora, professora, eu começava a chorar. Chorar, chorar, falar, não, vai acontecer alguma coisa com meu filho, vai ser justamente para o Gabriel, porque ele não fala, ele não vai conseguir. Não, mas eu chorei mesmo, de derramar lágrimas e lágrimas. E depois, no final do ano, eu estava chorando de alegria. Né? Foi assim, a creche, né? Foi muito parceira. Aí depois ele foi para NF e continuou essa parceria, né? Foi de uma extrema importância. E eu falo que eu tive muita sorte de encontrar uma equipe pedagógica maravilhosa, que não só acredita no Gabriel, mas ela acredita em outros alunos, tanto os neurotipos como os atípicos também. Então, o trabalho que eles fazem é lindo, lindo, lindo. E eu, né, você estava falando que não só os professores, mas todos os profissionais que estão trabalhando ali no ambiente escolar, saber um pouquinho daquele aluno para eles saberem ajudar, né? E eu comecei a lembrar de um caso que no começo do ano o Gabriel, ele estava chorando para entrar para a escola. Ele queria que eu que levasse ele até a sala de aula. E temos, né, um segurança da escola que o Gabriel gosta muito dele, ele conversa muito com o Gabriel, e ele também foi trabalhando isso. Então, Gabriel, vamos com o tio te leva, vamos falar do que você quer falar. Quer falar da escola? Aí ele foi conversando, foi indo, e ele conseguiu levar. Então, você vê também a importância dos profissionais conhecerem não só as crianças atípicas, como neurotípicas também, né?
Mas é aquilo que o Joelson está falando aí, de todo mundo, né, fazer, é aquilo que eu comentei, Joelson. A criança, ela não é da professora, ela é da escola inteira. Então, tem que ser feito palestras, reuniões, todo um trabalho para passar essas informações para as pessoas estarem preparadas para saber como lidar com cada criança, entendeu? Isso, porque cada criança, ela é diferente, né? E mesmo os autistas, cada um tem a sua característica. Então, por isso da importância dos professores, dos profissionais, conhecer cada uma, né? Para saber realmente o que acontece, o que é melhor aprendizado, qual é a melhor forma de incluir cada criança, cada aluno. Então, inclusive, Cibele, você está falando aí do seu sofrimento. É outra coisa que a escola tem que estar preparada. Ela tem que estar preparada porque, assim, a primeira coisa que a escola tem que fazer é acolher os pais, antes da criança. Ela tem que acolher os pais, ela tem que conversar, ela tem que dialogar, fazer reunião, sabe? Realmente pegar os pais e falar, nós estamos aqui, nós vamos te ajudar, nós vamos receber o seu filho com todo amor, com todo carinho, e você vai fazer parte de tudo isso, né? Então, isso falta para a escola, porque eu acho que a gente não pode generalizar, tá vendo? Olha aí, você tem um excelente exemplo. Então, isso prova que isso é possível. Eu já vi pessoas falando que é utopia, não é possível. Não, gente, de jeito nenhum. Cada caso é um caso. E existem excelentes profissionais. E não quer dizer que aquele profissional ele está com medo, que depois ele não vai perder o medo, que depois ele não vai arregaçar as mangas e estudar e conhecer aquela família, conhecer aquele aluno e desempenhar um ótimo trabalho. Foi o que aconteceu. E teve uma história muito legal que aconteceu no ano passado, professora. Também que aí eu chorei de alegria, né? Eu cheguei em casa pulando, meu marido não entendeu por que eu estava pulando, né? Um bilhete foi errado, né? Para os nós pais, né? O bilhete estava falando que se a gente quisesse período integral, era só marcar sim ou não, né? Eu tinha comentado com o meu marido, falei assim, olha, se for um período integral aqui na escola, vamos colocar o Gabriel, né? Vamos ver como que ele vai se adaptar. Se ele não se adaptar, a gente deixa o período normal, né? E aí eu coloquei aquele sim bem grande. E aí desculpa, não é que eu coloquei, eu fui tirar dúvida. Eu fui tirar dúvida com a diretora e a vice-diretora sobre o ensino integral e para ver se era apto para o Gabriel. E aí a diretora falou assim, olha, desculpa, mas o bilhete acabou indo errado. O ensino integral não é aqui na NF, é numa outra escola, né? A gente vai refazer o bilhete, então você descarta. Ela falou assim, por que você estava pensando em querer colocar o Gabriel? Eu falei, sim. Aí eu expliquei o porquê, né? Aí ela falou assim, então é outra escola, mas se você tirar o Gabriel daqui, colocar em outra escola, a gente vai atrás, vai pegar o Gabriel e vai voltar ele aqui na escola, porque a gente quer acompanhar o desenvolvimento dele, desde o primeiro ano até a quinta série. A gente pegou ele e a gente vai até o fim. Eu chorei também, né? Cheguei aqui pulando também, chorando, né, professora? Eu ouvi isso da equipe pedagógica, né? Nossa. Foi incrível, eu não esperava isso, né? E a vice-diretora, a Iris, quando eu comento isso nos nossos bate-papos, nas reuniões que nós temos, que eu participo do Conselho de Mães, ela chora, chora. Né? Então, você vê a importância dos professores e da família também fazer esse elo para que a criança, né, possa ganhar. Quem só vai ter ganho vai ser a criança e todo mundo. Com certeza. Muito bonito, muito bom de ouvir. Fiquei feliz. E professora, você é escritora também, né, aqui de Santo André. Então, eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória, como o autismo chegou também na sua vida, sobre os livros.
Então, eu sou professora, né, da educação infantil, eu já fui diretora também, e eu sempre quis escrever livros para um público infantil, mas eu só fui realizar esse sonho há uns 3 anos atrás, né? Então eu escrevi o primeiro livro, eu até deixei aqui separado, ó, O Mistério da Casa Amarela, que inclusive tem uma criança com deficiência, né? Uma criança que utiliza cadeira de rodas, e eu escrevi também O Mundo de Patrick, que fala sobre uma criança com autismo, né? E eu gosto muito de escrever. Se eu pudesse, eu ficava escrevendo um monte de histórias, né? Porque eu acho que a história, as histórias, os livros, eles transformam a vida das pessoas, né? De várias formas. Eles nos levam a outros mundos, né? Inclusive do conhecimento. Isso que eu ia falar, que eles são os melhores amigos do conhecimento. É isso aí, tá certo. E há quanto tempo que você leciona, professora? Eu leciono, esse ano fez 30 anos. Sempre na Olha, educação infantil. Sempre na educação infantil. E olha. o meu envolvimento com o autismo faz 4 anos, né? Eu tive uma criança, né, com autismo, porque antes quase não colocavam as crianças com autismo na escola, que tinham uma outra visão. E eu comecei a estudar muito sobre isso, né? E eu me apaixonei. E olha, eu estou conseguindo fazer tanta gente se apaixonar para estudar autismo que vocês não têm ideia, viu? Porque graças a Deus, depois que eu comecei a estudar bastante, eu falei, não, eu quero dividir, eu quero socializar, eu comecei a dar palestras, e muita gente faz contato comigo, fala que está estudando, está fazendo a especialização de autismo. Aí tem professora que fala, eu peguei um autista, me dá uma força, e toda feliz, toda contente. Então, gente, tem muita gente que gosta do que faz, que tem amor e que respeita e sabe que todos nós somos diferentes e que todos nós somos capazes de aprender. Sim, porque você demonstra no seu falar, no seu olhar, a paixão que você tem pela educação e também pela a inclusão, né? Pela Você é um pouco um Jesus. movimento. Então, quer dizer, a gente quer pegar e aprender tudo com você, né? Isso é muito legal. Mas a minha história, ela começa há muito tempo, né? Eu já tive várias crianças de inclusão. Eu tive um aluno meu que ele era da ACD, o Vinícius, que ele não tinha um braço e tinha um toquinho aqui do outro lado. E é chato falar, mas assim, as pessoas tinham medo, né? E a diretora, ela veio conversar comigo e falou, Sandra, você fica na sala? Eu falei, fico. Para mim é um desafio, eu adoro desafio, né? Porque é um desafio, mas é um desafio positivo. Oi, Gabriel, tudo bem? Sabe meu nome? Meu nome? Qual que é o meu nome, Cibele? Qual que é o nome dela? Professora Sandra. Aê, muito bem, eu sabia que você sabia. Então, aí eu peguei ele, inclusive a mãe, antes dela colocar esse menino, o Vinícius, ela foi lá e ela chorou muito. Na hora que você falou, eu lembrei da mãe do Vinícius. Ela chorou muito. Ela falou, você vai cuidar bem dele? Você vai ter paciência com ele? Ela fez um monte tal. E a gente foi aprendendo juntas. A mãe era maravilhosa. A ACD, gente, a ACD é fantástica, fantástica, eu não tenho o que falar. Eles me deram um suporte à distância e as minhas crianças, porque criança, gente, eles não têm maldade, eles não discriminam. Né? E eu fiz reunião com as mães, as crianças me ajudavam muito. Quando eu faltava, eles davam todo o direcionamento para a professora que ia substituir o que tinha que fazer com o Vinícius.
Bom, para encurtar a história, o Vinícius ficou comigo 2 anos, com 4 e 5 anos, e o Vinícius saiu alfabetizado com os pés, porque eu ensinei ele a escrever com os pés. Então, e depois eu peguei outras crianças, e acho que é por isso, porque todos os anos sempre tinha alguma criança com algum tipo de deficiência, e graças a Deus, apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos, como eu sempre peguei mãe, eu pegava também muitos amigos dentro da escola que me ajudavam, que me apoiavam, então acabava dando certo. Não era 100%, não estou falando que era um mar de rosas não, hein? Porque não vão falar, olha, não era, tinha muitos problemas, muitas dificuldades, mas nós conseguimos superar, e eu tenho muito orgulho disso. Nossa, que história linda, linda mesmo, né? E, professora, né, voltando aos seus livros, gostaria que você falasse um pouquinho deles, contasse um pouquinho da história de cada um. Tá. O Mistério da Casa Amarela, ele eu instigo bastante, porque eu sei o quanto de criança gosta de mistério, de curiosidade, né? Então, tem um mistério dentro de uma casa amarela, e as crianças precisam descobrir o que tem nesse mistério, né? Lá dentro. Isso, se eu contar mais, eu vou contar a história toda. E do mundo do Patrick, é a história de um menino, né? Mas nenhuma das histórias eu me baseei em ninguém, né? Foi da minha imaginação mesmo, foi, né, quando te dá um estalo. E eu falo da história de uma criança com autismo, que depois ela tem um fim feliz. Que é o que eu quero, né? É o que todo mundo quer, né? Com certeza, que é o que todo mundo quer e sonha, né? Como que nós podemos adquirir seus livros? Então, como infelizmente se a gente coloca em qualquer livraria, acaba ficando um valor muito caro, né? Então eu mesmo que vendo, eu vendo os livros e coloco no correio, ou também pela editora Barros, que tem a Adriana, o Júnior, o filho deles, que é o Arthur, que ele é autista, ele é desenhista, ele é ilustrador, ele é palestrante, né? Olha aí o exemplo, né? Que nós temos aí, eu tenho uma amizade grande com essa família maravilhosa, e eles também vendem o meu livro, Editora Barros. Não sei se eles estão aí, eles podem colocar aí a Editora Barros. Depois eu acho que tem perguntas, depois você dá uma olhadinha. Isso, eles estão aqui com a gente acompanhando. E falando em Editora Barros, falando da família Barros, nós falamos de ciclo de palestras Autismo Digital, que a professora Sandra, ela é uma agente transformadora. O que é ser um agente transformador, professora? É um orgulho de poder passar a informação para as pessoas, para a gente poder transformar o mundo e fazer novos agentes transformadores, né? A história do ciclo de palestras Autismo surgiu quando um grupo de pessoas, mães de autista, eu que sou professora, que amo a causa, outras pessoas, terapeuta ocupacional, psicóloga, fonoaudióloga, tem a Letícia, tem a Fabiane, que ela é da 28 Presentes, que ela é nossa assessora, né? Não sei se eu esqueci aí de alguém, a Cibele, né? Que é a mãe do Isso Júnior. Então, nós nos reunimos e nós criamos aí um grupo, e ficou o ciclo de palestras Autismo Digital. Ele se transformou no digital por conta da pandemia. Nós íamos fazer uma palestra num lugar público, mas aí acabou virando o ciclo de palestras Autismo, e lá as pessoas encontram diversas informações para melhorar a vida de todas as pessoas que têm TEA, né? E como que as pessoas podem adquirir as palestras? Então, outra coisa, se o Júnior,
Ou a Adriana está aí, também coloca o endereço do Ciclo de Palestras Autismo. Tem uma página também no Instagram. Tem a Adriana Barros, tem a Editora Barros, não tem como não encontrar. Então você entra lá, se inscreve, tem várias formas de adquirir, os pagamentos são diversos, porque a gente também tem um plano que dependendo de quanta pessoa vai pagar, a gente vai ofertar, né, essas palestras para quem não pode pagar, né, nós também temos essa atitude aí com as pessoas, então não é difícil de encontrar não, pensa em Editora Barros, Ciclo de Palestras Autismo, que vocês vão encontrar. Isso, muito legal, né, o Ciclo de Palestras Autismo, vários profissionais falando de coração, passando muita informação e conhecimento. Então, se você quer ser um transformador na sua família, na sua comunidade, venha com a gente, né, professora? Com certeza. Então, aqui agora nós vamos ler aqui os comentários. A Nath, ela falando, eu também, a Nath Souza. Ai, Nath, perdão. Então, ó, a Nath, ela é super conhecida, a Nath Souza, ela é conhecida, ela é autista, e ela tem página, ela faz palestras, ela é escritora, uma pessoa extremamente inteligente, né? Tenho muito orgulho de conhecer a Nath, e ela também faz parte. É isso aí, Nath, se manifesta, você tá certa. Com certeza. Aqui a Drica falando que é super sua fã, eu também, né? Sou sua fã. O Joelson Souza, professora, parabéns pelo seu trabalho. A Fabi falando que ela só é xereta, não é xereta não, Fabi, você nos ajuda não muito. A Fabi, ela não tem noção da importância que ela tem, mas ela vai aprender. A Zumira Costa dando os parabéns para você, falando que você ama. Obrigada. Eu não estou conseguindo ver nada aqui. Eu agradeço. Não sei se tem alguma pergunta aí, não? Isso, eu estou vendo aqui, né? Tá. Vamos ver se tem mais algum comentário, mais alguma pergunta. Vamos ver. Cadê aqui? Inclusive, eu vou aproveitar e falar, a Zulmira, eu conheço ela, se ela me permite, a Zulmira, ela é mãe de uma... Posso? Dá para falar? Tá. Então, a Zulmira, ela é mãe de uma criança com paralisia cerebral, acho que é paralisia cerebral, né? E ela é uma mãe exemplar, né? Ela é uma mãe exemplar. Ela fez todo o acompanhamento, todo o tratamento, ela tem uma história linda. Inclusive, se ela quisesse um dia fazer uma live com você, ela tem uma história... Olha, claro, vamos. Zulmira, você aceita, Zulmira? Então, ela fez todo um tratamento, né? Eu conheço a filha dela, e fez um tratamento lá em Ribeirão Pires, que lá é um lugar maravilhoso, a Praesp de Ribeirão Pires. Ela falou que as pessoas de lá são fantásticas, faz um trabalho magnífico, e ela como mãe também, né? Fez um trabalho maravilhoso com a filha. Olha que legal. Aqui a Drica falando que lindo, parabéns. Temos que contar muitas vezes, dar coragem aos profissionais de educação, realmente, né? A Fabi falando, estou esperando a live das crianças, Gabriel, Arthur com a Nath, pode vir mais crianças. Vai ser uma live muito especial, muito legal. E o Joelson falando, né, que nem todos os profissionais nos aceitam, infelizmente. Tem professores que entravam em sala de aula sem ligar se eu conseguia entender o assunto, sem aprender ou não ligava. Muito triste isso, né, professora? Eu não ouvi, você pode repetir? Posso, eu estava falando aqui, o Joelson está falando assim, ó, nem todos os professores nos aceitam, infelizmente. Tem professores que entravam em sala de aula sem ligar para saber se eu ia conseguir entender ou não do assunto. Infelizmente, Joelson, como todos os profissionais, tem aqueles que
gostam e tem aqueles que não gostam, e tem também aqueles que estão perdidos, né? E esses perdidos, a gente pode pegar eles e fazer um bom trabalho, né? Então, falta muito, falta informação, falta amor, falta alguém avisar, ir atrás, igual essa live aqui. Cadê as pessoas para estarem assistindo, para a gente compartilhar aqui, para a gente aprender junto e fazer o mundo melhor, transformar as vidas, né? Porque eu acho que o nosso objetivo aqui no mundo, na Terra, nós estamos aqui, nós temos essa oportunidade de estarmos aqui para transformar vidas, né? Nós somos capazes disso. E nós temos que ter empatia e querer o bem do outro sempre. E eu acho que isso só vai fazer bem para nós, muito mais para nós até do que para o outro, né? E no caso disso, Joelson, eles têm que ter empatia. Mas, vamos lá, existem professores bons, existem profissionais bons, né? Então vamos acreditar, vamos buscar, vamos ajudar. Por lives, por um ciclo de palestras de autismo, seja de que forma for. Eu não vou desistir nunca. Enquanto eu for viva, eu vou lutar para isso acontecer. Ai, que lindo, que lindo. Isso faz com que a gente fique muito mais apaixonados pela educação, pelos professores, e a gente sabe que existe muito professor, que existe muito mais professores do que realmente acreditam na inclusão daqueles que não acreditam. A parcela é mínima, mínima, mínima atualmente daqueles que não acreditam. Antigamente, a gente até poderia falar que era uma parcela grande porque não se falava em inclusão, não se falava da importância da inclusão escolar. Hoje em dia já está o contrário. Hoje em dia a maioria dos profissionais da área da saúde e da área da educação, eles acreditam da importância da inclusão escolar, porque eles sabem que se não fazer a inclusão, a criança só vai ter regresso. E o que eles querem é progresso, né, professora? Eu concordo com você. A gente tem que procurar olhar o quanto que as pessoas estão buscando formação. Eu vou em muitos cursos, palestras, simpósios, congressos, enfim. E tem muita gente lá com os olhinhos brilhando, que quer aprender, que quer ensinar e que quer fazer a diferença, né? Então, a gente tem que acreditar. Existem a minoria que não quer, mas a maioria que quer. E eu também já dei palestra que tinha enfermeira, que tinha inspetor de escola e que tinha muitas outras pessoas que estavam interessadas em aprender para também saber como lidar. E isso eu fico muito feliz em falar e muito orgulhosa, né? Então, que ótimo ouvir isso, e muito obrigada, professora, porque o nosso tempo já está no finalzinho, daqui a pouco o Instagram nos corta, então muito obrigada pelo seu amor, pelo seu carinho, por acreditar nas nossas crianças, nos nossos filhos. Isso é muito importante para nós pais, porque nós, tendo esse amor, e vocês acreditando nos pequenos, faz com que a gente possa unir cada vez mais e acreditar no nosso filho e na capacidade deles. Gente, criança é a melhor coisa que tem no mundo. Eu amo criança. E eles vão crescer. E a gente pode ou prejudicá-los ou melhorá-los. A gente pode o professor, ele tem a capacidade de transformar a vida. Vamos transformar para o bem. Eu tenho tantos alunos que eu me encontro hoje e que estão felizes, que eles estão contentes, realizados. E não tem nada melhor do que poder ouvir isso. Com certeza, com certeza. Agora, você estava falando que você encontra com seus alunos. Eu tenho amizade com a minha professora do pré há mais de 30 anos. Gostoso? Tá certo. Ah, maravilhoso. Então, muito obrigada, professora. Obrigada a vocês por estarem aí conosco. Sejam um agente transformador. Transforme a vida dos seus amigos e familiares, né, com o ciclo de palestra Autismo Digital.
qualquer informação, a Adriana Barros já está passando aí nos comentários, e nós ficamos muito felizes de vocês estarem conosco. E aguarde as próximas palestras. Eu queria agradecer todo mundo que esteve presente, que passou por aqui. É muito bom